Mas, irmãos, então vamos agora para o segundo vídeo, né? Para a segunda parte do estudo da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 1, desse primeiro trimestre de 2021, a pessoa do Espírito Santo. Estudamos no primeiro vídeo a introdução e o ponto 1. Agora vamos para o ponto 2 e o ponto 3 e a conclusão. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Vamos estudar uma coisa nova, que até nova é para mim aqui. Eu estudei teologia, li bons livros, mas esse ponto aqui que vamos ler agora é interessante. Eu nunca tinha, só ser franco para os irmãos, certamente para os irmãos será algo novo, e até ele diz isso aqui no ponto. Esse ponto aqui que eu vou ler agora. Pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana. Palavra difícil, mas depois a gente vai falar aqui. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras, cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Em outro momento, ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O Espírito está também nesta Trindade. Aqui precisamos, o autor não está trazendo isso para trazer uma heresia, um ensinamento errado. Não, ele está dando uma palavra que é não muito conhecida no meio evangélico. A interligação, vamos dizer assim, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é quase que uma coisa lógica. Se nós achássemos que o Pai é um e não tem nada a ver com o Filho é um, não tem nada a ver com o Espírito Santo, nós estaríamos realmente falando de três deuses. Não cultuamos, voltamos a repetir, não cultuamos três deuses. Os judeus acham isso, os muçulmanos acham isso de nós, os modalistas aí, seja Testemunho de Jeová, seja a Voz da Verdade, outros mais, acham isto, mas nós não estamos aqui cultuando três deuses porque cremos na Trindade. É o único Deus em três pessoas distintas, mas aqui o texto diz, olha, e a gente está desde o primeiro ponto dizendo, vamos ler Bíblia, meu amado irmão, é Bíblia. Jesus disse a Filipe, João 14:10, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aí eu digo, não, porque Jesus estava aqui na terra e o Pai estava no céu. Não. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Deus não tem limite. Acabamos de estudar no outro ponto. Onipresente, onisciente, onipotente. Não. Deus não tem limite. Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra. Não. Deus está em todos os lugares. E Deus habita dentro de nós. Então, temos que entender isto. Os três são juntas, são um. Aí, só para ensinar bem, ficar bem claro, já falamos isso no ponto anterior. Aí nós podemos ir para um outro lado, pastor. Bom, se os três são, então existe um só. Então, por exemplo, o Testemunho de Jeová fala só Jeová, o Filho não é Deus, o Espírito Santo é força. Não, nada disso. Aí vem o outro, Voz da Verdade, só Jesus. Você vê Jesus, está vendo o Pai, está vendo o Filho. Porque quem vê o Pai, vê a mim. Sim, quem vê o Pai, vê o Filho, quem vê o Filho, vê o Espírito Santo, vê o Espírito Santo, vê Deus, vê todo mundo. Mas isso não quer dizer que não sejam Deus, que não existam três pessoas distintas, porque já citamos o ponto anterior, foi citado, já falamos. Falamos da forma batismal, falamos da bênção apostólica, falamos do batismo de Cristo. Então, ali apareceram pessoas distintas ao mesmo tempo. Mesma essência, como diz aqui essa palavra até bem difícil, pericorese, né? Relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas de uma na outra. Quem vê o Pai vê a mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Isso não significa que só existe ali um. Não. Pai, Filho e Espírito Santo são um em três pessoas distintas. Ponto 2. Ele me glorificará. Houve época, esse ponto também é bastante interessante.
bastante interessante, muito interessante mesmo. Preste bem atenção. E essa época que ele vai falar, eu também já passei por essa época, já ouvi esses ensinamentos, e a gente precisa cada vez mais se aprofundar em conhecer a palavra. José diz, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu vou terminar a minha vida evangélica, pastoral, um dia que Jesus me levar para a glória, eu quero voltar para arrebatar a igreja, e ainda vou estar crescendo de aprender e conhecer algo. Nunca jamais saberemos tudo. Seremos o dono da verdade absoluta. Temos que estar sempre dispostos a aprender. Veja o que ele diz aqui. Houve época que entre nós, assembleanos, e não só em meio dos assembleanos, mas no meio dos pentecostais, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele é que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, João 17,5. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. Isso não existe na fé cristã. É interessante, aqui ele fala de assembleanos, porque é uma revista escrita por um pastor assembleano, como já falamos, pastor Ezequiel Soares, da Assembleia de Deus de Jundiaí, editada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas usada também por outras igrejas pentecostais, como nós, a Metodistas Pentecostais e outras que utilizam esta lição. Mas, quando ele fala aqui nessa ideia, a CBAD, temos a APA cristã, e temos um hino, se não me engano, o 5 ou 10, não me lembro agora. Glória ao Pai, o Deus eterno, depois glória ao Filho amado, e fala para glorificar o Espírito Santo na versão na estrofe 3, e depois o último estrofe fala de glorificar o Pai, glorificar o Filho e glorificar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus é para ser glorificado. Mas já houve esse tempo, né? Tinha um que ainda se canta hoje aqui. Espírito de Deus, eu quero te adorar. E eu já ouvi lá para trás alguém falar, não, esse hino está errado, o Espírito não é para ser adorado, é para ser adorado ao Filho. Não. Pai, Filho e Espírito Santo. Precisamos adorar, não 3 deuses, vamos repetir, vamos falar, vamos ficar aqui nessa lição tocando esse ponto nesse trimestre inteiro, para que o irmão possa entender. Não são 3 deuses, é um Deus só, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para glorificá-lo, exaltá-lo, porque todos eles, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, o único Deus vivo e verdadeiro nessas 3 pessoas, é que opera tudo em nós. Dependemos completamente de Deus. Sem o Senhor, nada podemos fazer. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. Igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. De modo que a declaração do artigo de fé 27, do credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorado, está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Deus separadamente, ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Pastor, aqui é o credo do Atanásio, a ideia do Atanásio, o pensamento do Atanásio. Não, meu marido. Eu já expliquei para você ainda há pouco. Houve heresias, esses homens, Atanásio e tantos outros, vários homens que foram excepcionais na história da igreja, tiveram falhas como nós, tiveram falhas como Pedro falhou, João falhou, Paulo falhou, eles mesmos diziam isso, mas que foram homens que buscaram a Deus. E esses foram usados por Deus para rebater, para combater todo tipo de heresia, todas as coisas erradas,
E aí nós podemos ter uma doutrina bíblica bem fundamentada para aprender. Doutrina bíblica, palavra de Deus. Consubstancial com o Filho. Algumas palavras um pouco mais complicadas, né? Mas a gente vai aprendendo. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Filho é consubstancial com o Pai, João 10,30, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Romanos 8,9. Jesus diz que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego, eu até citei antes, mas aqui ele não chega a citar a palavra grega, mas aqui é citado para você poder entender. A palavra outro em grego empregada nesta passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Então, é isso que a Bíblia fala. Precisamos entender bem isso. Mesma essência, mesma substância, mesma glória e poder. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos agora ao ponto 3 da nossa lição. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Então vamos ver aqui. A atuação do Espírito Santo no mundo. Sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia. Nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico no diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Veja bem, meu amado irmão, é muito importante falar sobre isso aqui. Eu quero principalmente essa parte final, ir um pouco mais adiante. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, a minha vida está nas mãos de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão e precisam controlar tudo isso. O ponto final diz aqui como o Espírito atua hoje. Um diagnóstico complicado no médico, num concurso concorrido onde a pessoa é aprovada, uma promoção do cargo da empresa. Pastor, Deus age assim? Age. Você faz a sua parte. Bom, um acerto médico num diagnóstico complicado. Se eu estou doente, e nós somos pentecostais, nós vamos dar uma lição sobre isso aí, que justamente vai falar, na ação do Espírito Santo. Creio na cura divina, creio que Deus faz milagres, mas a Bíblia nos deixa claro que, algumas vezes, alguns homens de Deus e mulheres de Deus procuraram os médicos. Os médicos procuraram Deus. Um médico escreveu 2 livros da Bíblia. Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, é chamado por Paulo de médico amado. Se Deus não gostasse de médico, Deus fosse contra médico, Deus fosse contra a medicina, se Deus fosse contra tomar remédio, nada disso estaria escrito na Bíblia, até porque Ezequias recebeu uma parte de figo sobre ele, para a sua chaga. Paulo diz para Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago, e naquele tempo não tinha alopatia, então era tomar um líquido, ou uma outra coisa parecida, um chá, enfim, para ficar curado. Então, procurar o médico. Mas antes de procurar o médico,
orar a Deus para que o médico tenha sabedoria, para que possa ver qual é o problema. Antes de tomar um remédio, o médico passou a orar a Deus, entregando aquele remédio nas mãos de Deus. Aqui fala do concurso público, seja concurso para uma prova para um emprego, ou talvez aqui um concurso para entrar numa faculdade. Se eu não estudar, não fizer a minha parte, como é que eu vou querer que o Espírito Santo me faça lembrar daquilo que eu não estudei para poder fazer uma boa prova? Aí eu quero um milagre, eu quero uma vermelho abrindo, e mesmo assim uma vermelho se abriu com uma situação específica. Deus vai fazer você lembrar daquilo que você não estudou. Eu sempre falo na igreja, o pessoal fala assim, pastor, tem uma prova amanhã, só ora por mim. Eu falo assim, você estudou? Estudei, então eu vou orar. Se você falasse não estudei, eu não ia nem orar. Por que eu vou orar para o sujeito fazer uma boa prova se ele não estudou? Como é que ele poderá lembrar? Porque às vezes acontece isso conosco, o nervosismo, aquela coisa, bate um branco, você esquece, mas o Espírito Santo está ali. E a última coisa que ele fala é promoção no cargo de uma empresa. Mas essa promoção no cargo de uma empresa também tem ação. Você trabalhou bem, você foi um bom funcionário, não ficou gazeteando na hora do teu trabalho, e aí Deus abençoou ali, colocou no coração do seu chefe, supervisor, que aí você consegue essa promoção. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Ele continua agindo hoje. Nós cremos na ação poderosa do nosso Deus sobre a nossa vida. Nós fazemos a nossa parte, ele faz a dele. E às vezes ele faz até no mundo que o mundo não conhece. Muitas pessoas, Deus age, eles dão crédito a outras coisas, a sua própria inteligência, a outros deuses, né? Com letra minúsculo. Mas nós glorificamos e exaltamos esse Deus. O plano divino da salvação foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. 1 Pedro 1, 10 a 12. Inspirou os profetas, 2 Pedro 1, 19 a 21. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anos auxiliares de Moisés, número 11 a 25, dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Está em Juízes 6, 34, 4, 6 e 1 Samuel 16, 13. O Espírito é a primeira pessoa com quem um pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois ela é que nos leva a Cristo. 1 Coríntios 12, 3. Então, o plano divino da salvação. Tenho pregado isso na igreja, algumas vezes. Agora preguei até, de certa forma, no Natal, falei alguma coisa sobre isso. É o plano de Deus. Deus foi agindo. Na vida de cada um daqueles homens, Noé, Abraão, Davi, Moisés, Josué, tudo isso preparando a salvação que viria através de Cristo. Tinha que ter uma nação, tinha que ter um povo, tinha que ter um escolhido, depois teve que ter um rei como Davi, e dali Deus prometeu muitas coisas. E Deus estava pensando naqueles homens, naquele povo, naquela nação, nas suas promessas, e estava pensando em nós também. Então o Espírito Santo vai agindo na vida das pessoas todas. Ele depois cita aqui, né? Alguns personagens bíblicos, heróis da fé. Ele primeiro fala de 70 anos de Moisés. Deus, o Espírito do Antigo Testamento era dado sob medida, estava sobre Moisés. Como o cabo estava muito forte para Moisés, então Deus permitiu que 70 homens recebessem parte do Espírito Santo de Moisés e o ajudassem naquela obra. E foi repartido sobre eles. Moisés continuou tendo o Espírito, sim, logicamente, como principal ali líder do povo, mas aqueles 70 homens também o tiveram. E até depois de uma situação que Moisés pensou com os olhos, Moisés disse, eu queria que todo o povo tivesse verdadeiramente o Espírito de Deus. Ele cita o Espírito na vida de Otiniel, Gideão e Sansão, que foram juízes, Davi que foi rei, e por fim ele fala sobre a conversão do pecador. Como é que o pecador se converte, pastor? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mostra como somos pecadores. E a gente pode reconhecer, então, que Cristo fez a sua obra de salvação na cruz do Calvário, nós aceitamos a Cristo como Salvador, nos arrependemos do nosso pecado e recebemos a vida eterna. Então, o plano divino da salvação. Primeiro, para a salvação vir, através de Israel, todo aquele povo, dos homens de Deus, dos heróis da fé. E depois que a salvação veio através de Cristo Jesus, hoje na dispensação da graça, na dispensação de Cristo, e alguns até dizem na dispensação do Espírito, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que eu vou me aceitar Jesus se o Espírito não me convencer do meu pecado? Então é necessário que isso aconteça, e é esta obra que Ele faz. E por último,
o ponto 3.3, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano, na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, 1 a 8. Só lembrando que aqueles homens já tinham recebido o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles. A descida do Espírito Santo foi, como diz aqui Atos 2, de 1 a 8, e como diz lá em Atos 1, 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, para ser minha testemunha, né? Tanto Jerusalém, nos 10 Samaria e até aos confins da terra. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Vamos ler aqui João 14, 16. João 14, 16. Diz aqui a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está com a igreja para sempre. Ele nunca abandonou e nunca abandonará a igreja de Cristo. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e das manifestações dos dons espirituais, 1 Coríntios 2, 4 a 11. Isso aqui é muito importante, meu amado irmão. Eu vou contar uma pequena experiência, encerrando a lição de hoje, e essa vai servir para o nosso trimestre inteiro. Eu estava estudando seminário, BP, Instituto Bíblico Pentecostal, para o falecido, saudoso pastor Lawrence Olson. Ele gostava de ser chamado de pastor Lourenço. Era um americano, norte-americano, de origem sueca. Ele liderou ali aquele seminário. E ali, uma certa vez, foram levados alguns missionários, pastores americanos, que deram lições para todas as turmas. A gente tinha um auditório onde juntava o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o quarto ano, e ali de vez em quando tinha palestras. O pastor Antônio Gilberto nos deu uma palestra no início do primeiro ano dos meus estudos, falecido, saudoso pastor Antônio Gilberto. E aqueles missionários americanos vieram, eles eram especializados no Espírito Santo. Nos Estados Unidos, a pessoa estuda 4 anos e depois se especializa em uma das doutrinas bíblicas, e eles eram especializados no Espírito Santo. E aí eles falaram para nós, ensinaram muitas coisas, e uma das coisas que ficou muito gravada no meu coração é quando eles disseram o seguinte: você imagina que alguém tem uma plantação de bananeiras, que alguém vai visitar esta pessoa, e a pessoa quer então mostrar as bananas, e a pessoa diz: não quero ver as bananas, eu quero ver um ancinho, eu quero ver o machado, eu quero ver... Tem as ferramentas que a pessoa usou para cultivar aquelas bananeiras, para que elas crescessem e dessem fruto. E eles deram qual exemplo isso? Quando a gente dá mais ênfase aos dons espirituais, que não é para não dar ênfase aos dons espirituais, que são as ferramentas, e as ferramentas são importantes, mas esquecemos do fruto, e não podemos esquecer do fruto do Espírito, aí é uma alma inversão de valores. Aqui ele diz, o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, e das manifestações dos dons. Por quê? Os dons precisam se manifestar no meio da igreja? Sim. Profecia, língua estranha, palavra de sabedoria, palavra de ciência, interpretação de língua, discernimento de espírito, dom de curar, da fé, aquilo tudo que está lá, aqui no texto citado, 2, 4 a 11. Mas, essa manifestação do Espírito precisam, na nossa vida, quando os dons do Espírito se manifestar, precisamos estar com o fruto do Espírito em dia na nossa vida. Porque o dom tem que se manifestar com amor, com bondade, com longanimidade, com mansidão, com domínio próprio. Será um trimestre todo para nós aprendermos sobre isso. Não vamos ficar falando aqui na lição, mas é importante. Então, o Espírito atua hoje na vida humana, na vida da igreja. Vamos para a conclusão da lição, que diz: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, ele tentou ser conciso porque, lógico, meu irmão, uma lição sobre o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo é pouco. Mas temos tantos assuntos para estudar que precisamos ir além. E aí ele
basicamente, né, a lição que vem, vou só dar um toque, né? A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então, alguma coisa mais vai ser dita sobre como o Espírito Santo age, o que ele faz, da maneira que ele faz, mas hoje, praticamente, é a lição que estudamos sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí vamos ver a sua atuação em cada parte. Vamos estudar batismo do Espírito Santo, dom espiritual, uma série de coisas que precisamos aprender. E o nosso desejo é que, ao final desse trimestre, você não somente ter aprendido sobre o Espírito Santo de Deus, mas colocando em prática aquilo que aprendemos, buscando o batismo com o Espírito Santo, aqueles que já são batizados sendo renovados espiritualmente, para que Deus possa agir no meio da sua igreja para a glória do seu nome. Se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos gravando um novo vídeo que será enviado aos nossos amados irmãos para que possam estudar conosco, né, aqueles que não podem estar na igreja. Aquele que pode estar presente na casa do Senhor, estudando presencialmente mais esse trimestre para a glória de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.